Olá, Margaridas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo do canal Margaridas. E o vídeo de hoje é a segunda parte do vídeo anterior, que eu falei sobre renúncia e obediência. E agora eu vou falar obediência, renúncia e sonhos. Bom, todos nós temos sonhos, né? Como base desse vídeo, eu vou usar Gênesis 22, do 1 ao 4. Eu não vou ler o texto, porque aqui na minha versão tá um pouco longo, para não ficar muito longo o vídeo, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, aqui nessa passagem fala sobre Abraão, né? Todo mundo conhece a história de Abraão e Sara. Eles queriam muito ter um filho, mas Sara era infértil e já era velha, então não teria como ela ter uma criança. E todos conhecem essa passagem onde Deus pede para que Abraão leve Isaac até em cima de um monte e sacrifique seu filho para ele. Nessa época, Abraão vivia numa terra onde eles viam constantemente os povos pagãos sacrificando suas crianças. Então, provavelmente para eles isso era normal, vamos dizer assim, na época. Porém, Isaac não era uma criança qualquer. Isaac era o filho da promessa. Era o grande sonho de Abraão. Eu acredito que naquele momento, eu não posso imaginar como ele deve ter se sentido, mas Abraão provavelmente deve ter pensado que ele estava sacrificando o maior sonho dele a Deus. Mas provavelmente, e quase 100% de certeza, ele não se arrependeria de fazer aquilo porque era para Deus. Porém, eu te pergunto, a pergunta lá do início do vídeo anterior, por obediência você sacrificaria o seu maior sonho para Deus? Nesse caso, por obediência e temor a Deus, Abraão quase sacrificou o seu maior sonho para Deus, que era Isaac, o filho da promessa. E aí eu te pergunto, se hoje, pensa aí no seu maior sonho, no sonho que você tem há muitos anos e você quer muito realizar esse sonho. Se hoje Deus chegasse para você e pedisse para você sacrificar esse sonho em louvor e adoração a Ele, você sacrificaria? Eu acho que eu não faria. Porque muitas vezes, para quem não me conhece intimamente, e até quem me conhece intimamente não sabe muito bem o meu sonho. Mas o meu sonho, o maior sonho que eu tenho, e que eu sei que ele nunca mudou desde que eu pus na minha cabeça que isso era meu sonho, é ter uma família. Aos 11 anos de idade, eu falei que o meu maior sonho era me casar e ter filhos, e ter uma família. E que a minha família ia viver de acordo com esse livro. Hoje em dia eu ainda tenho esse sonho. Claro que mudou com muitas coisas que eu amadureci, ideias que eu amadureci, né? Até falando para Deus como eu gostaria que meu marido fosse e tudo mais. Só que um tempo atrás, lá para meados de 2019, 2020, 2021 mais ou menos, eu entrei num estado de carência emocional muito grande. E uma pré-depressão, vamos dizer assim. Estava depressiva. E nesse período eu tive muitos pensamentos assim que eu precisava desesperadamente de um namorado. A carência era tanta que eu ficava, gente, eu preciso de um namorado, eu preciso ser amada. E com o tempo isso foi piorando. Na época também, em 2020 mais ou menos, eu comecei a trabalhar e o trabalho era estressante. Eu me tornei a pior versão de mim. Eu era uma pessoa irritada, muito estressada. Eu ainda tenho sequelas disso. Eu, às vezes sou muito estressada, irritada, fico tensa por qualquer coisa, ansiosa, e me sinto incapaz e é horrível. E eu me tornei a pior versão de mim naquela época e me tornei uma pessoa muito carente, sabe? Nessa época também foi um pouco que eu conheci a Fabiola Mello, que ela fala, na época, né, ela
falava bastante sobre autoestima, sobre meninas que estão esperando para casar, são meninas que estão esperando para encontrar o seu noivo, o seu marido, namorado. E naquela época eu vi um vídeo ela falando sobre autoestima, porque ela tinha autoestima baixa na adolescência, e ela foi contando, e aquele vídeo foi falando comigo. Inclusive eu ainda sigo ela, hoje o conteúdo dela é totalmente diferente, porque ela tem um filho agora, então tudo vira coisa de mãe, mas eu adoro, eu amo. E eu fui vendo os vídeos dela, as pregações dela falavam muito comigo, porque eu me identificava um pouco com ela, sabe? E eu fui usando os vídeos dela para falar comigo, e isso foi me mudando, né, e me amadurecendo. E há alguns anos atrás, acho que foi 2022, 2023, mais ou menos, ano passado talvez, não tenho certeza, eu fiz uma oração falando o seguinte, foi 2022. Eu fiz uma oração falando o seguinte: Deus, eu quero muito me casar. Porém, se esse sonho que tem sido algo assim que tem movido minha vida até aqui, for algo que vai atrapalhar os planos do Senhor para minha vida, se não for o seu plano para mim, o seu sonho para mim, que eu me case, eu não quero que ele se realize. Pouco tempo depois eu me arrependi amargamente de ter feito essa oração, mas algo falava pra mim, não, isso foi necessário pra mim. E nessa época a gente conversava com um pastor que é lá de São Paulo, que inclusive é amigo dos meus pais. Ele ligava pra nós e falava palavras da Bíblia, a gente fazia um estudo, né? Ele de São Paulo, a gente aqui em Santa Catarina. E aconteceu o seguinte, ele estava falando sobre isso e aí começaram a fazer orações e tal. E em uma dessas orações ele falou pra mim que o seu relacionamento vai ser exemplo para outras pessoas. Na minha cabeça eu falei, poxa, faz uma semana que eu fiz aquela oração. Deus, por quê? E foi resposta, né? Então, assim, isso ficou muito marcado pra mim, porque eu nunca acreditei de verdade, assim, que eu poderia viver sem o marido, né? É uma coisa que muitas vezes até a sociedade coloca pra nós, mas não era bem assim, sabe? Eu sempre vi isso no meu futuro. Eu não imaginava meu futuro, assim, a longo prazo, sem ter uma família, sem ser casada. E muita gente fala assim, ai, nossa, que visão mais carola e tal. Gente, eu sou uma idosa que tá no corpo de uma mulher de 22 anos. Então, assim, né, eu me identifico como velha. Então, eu falava pra mim mesma, em alguns momentos, que eu nunca iria encontrar alguém assim pra mim. E ficava com aquela coisa, e por isso que eu fiquei tão carente. Meu subconsciente me sabotou, eu me sabotei, né? E um tempo depois eu comecei a assistir aqueles doramas e tal, e isso foi amadurecendo minha ideia de relacionamento. Muitos doramas me ensinaram muitas coisas. Os doramas ainda se ensinam muitas coisas, viu, gente? Tem muitas lições psicológicas, principalmente. De vestimenta, comportamento, aquela coisa que é homem é homem, mulher é mulher, e aquela coisa toda. E em um dos doramas, eu assisti há pouco tempo, se chama Meu Chefe, é um dorama chinês. E eu me identifiquei muito com a personagem principal. Ela era muito imatura, né? Assim, para começo, ela era uma advogada. E aí ela foi trabalhar num escritório de advocacia onde o cara era novo, mas ele era, assim, muito profissional. Ele era super renomado, melhor aluno, super focado, assim, um melhor advogado. E ela, toda imatura, assim, acabada de sair da faculdade, toda criança, vamos dizer assim. E mostra esse processo de amadurecimento dela conseguindo resolver os casos, sendo menos sentimental nas coisas e mais profissional, mas nunca deixando de ser sensível e tal.
E tem uma hora que eles já estão, né, no relacionamento, onde ele quer ajudar ela em tudo, tipo, só ele pode ajudar ela, uma coisa assim. E aí ela diz que ela já é adulta, ela pode resolver sozinha. E aí eles têm uma discussão e tal, acabam terminando, ficando longe um do outro. Mas esse momento onde ela posso resolver sozinha, e eu quero resolver sozinha, não quero que você me trate como uma pessoa infantil. Eu não sou mais assim. E aí eu peguei pra mim aquilo porque eu me sinto inferior em muita coisa. Por exemplo, muitas vezes no meu trabalho eu me sinto inferior aos meus colegas. Na escola eu me sentia inferior aos meus colegas. E eu sempre me coloquei nessa posição de menos. E isso é errado? Porque, sim, eu estou aprendendo, mas eu não posso minimizar a minha capacidade. Não é um evangelho coach, gente, não estou fazendo coach aqui, eu só estou dizendo que Deus não quer que nós nos diminuímos nas coisas. Ele quer que nós cresçamos, amadureçamos, né? E eu estou nesse processo de amadurecimento. Eu estou desenvolvendo autoconfiança, mas não arrogância, né? Porque se você é autoconfiante demais, né, vira arrogante. Mas eu tô nesse processo, sabe? Eu tô entendendo como eu devo me comportar, aonde eu devo me encaixar. E é muito difícil, porque ninguém te ensina isso assim, né? Ó, só faz assim, 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 pronto, receita top. Você tem que se descobrir nesse momento. E é difícil, porque passar desse processo de não sou mais uma adolescente, uma criança, eu sou uma mulher adulta, e eu tenho contas a pagar, e eu tenho coisas a fazer, é difícil. Principalmente, acredito, para nós mulheres. Não digo que para os homens é fácil, mas a responsabilidade é diferente. O que devemos pensar? Que devemos renunciar a certos hábitos e a certos sonhos que não amadurecem, que não evoluem. Por exemplo, eu renunciei a muitos sonhos de juventude. Eu queria muito ser arquiteta. Porém, a minha realidade não permite fazer uma faculdade de arquitetura no momento. E eu descobri uma outra paixão, que é a moda. É o se vestir. Mas a parte de vestir, não de costura, né? Eu falo assim que a moda tem muitos nichos. E eu acho que o meu é stylist, né? Stylist. E então, o estilo, assim, incentivar pessoas a se vestir bem, com modéstia e tudo mais. E aí eu comecei a pensar nisso. E eu posso usar esse sonho para Deus. Eu posso usar a forma de vestir como algo de expressão religiosa. Não a saião e gola alta, assim, não. Mas transmitir a graça, a delicadeza, a força, a feminilidade do jeito de se vestir. Além dos sonhos, que muitas vezes nós devemos renunciar, coloque ele diante de Deus. Ponha na mesa assim, ó, esse é meu sonho, Deus. Eu devo continuar seguindo isso? É isso que o Senhor quer de mim? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a colocar na mesa o que realmente importa, né? E eu tenho colocado muito isso. Os vídeos que eu tô fazendo não são só pra colocar aí no canal, às vezes eu tô pregando mais pra mim do que pra vocês. E é isso, falar de Deus, né? Você não prega só pras outras pessoas, você pega pra si mesmo. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha alcançado as pessoas certas que precisavam ouvir. Curta, comente, segue no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!